Deus tem algo muito especial para nos ensinar e nós precisamos parar e refletir de fato. O que nos leva a uma consciência da obra de Deus, a um entendimento claro da obra de Deus? É quando a gente para e a gente dá uma refletida sobre o que nós estamos lendo, sobre o que nós estamos cantando. Essa canção, por exemplo, essa última fala porque ele vive, qual de fato o quão importante, quanto você se alegra em saber disso, que a gente não precisa temer a morte, não precisa temer nada, porque ele vive e a vida que nós temos é para ser vivida nele. E é sobre isso um pouco que a gente vai falar nesse culto, tá? Nesse momento, nesse ensino, que está falando acerca do sonho. O sonho, na realidade, a abordagem é o sonho de Deus para nós, mas na realidade o estudo dessa semana fala acerca de restaurando o sonho. E a gente precisa compreender, de fato, o que Deus está querendo, qual é a vontade de Deus, qual o querer de Deus, para que os sonhos que a gente sonhe sejam sonhos que Ele tem para nós, e não os sonhos nossos, nossos desejos, a nossa vontade. Porque é problema, por exemplo, a gente imaginar que eu gostaria, por exemplo, de ter casa, achar que ter casa ou ter muito dinheiro. A gente acha que isso resolve os nossos problemas, resolve muito problema, eu não vou discutir isso não, tá? Dinheiro resolve problema, facilita muito a vida, mas não resolve a essência daquilo que nós somos e do que nós queremos. De fato, o que nós buscamos? O que nós desejamos? Não é riqueza, tá? A gente corre atrás achando que a riqueza vai resolver o problema. Nós nos empenhamos no trabalho para conseguir um salário melhor, oportunidade de trabalho melhor, na perspectiva de achar que isso vai resolver aquela carência, aquela falta que a gente tem. E a gente sabe que não vai. A questão não é se ganha muito ou se ganha pouco, tá? A questão é entendermos a vontade de Deus e o querer de Deus para as nossas vidas e qual é o plano, ou seja, o que Ele sonhou de fato para nós. E aí assim a gente correr atrás deste sonho, o sonho que Deus tem, o que Ele planejou. Que nós estamos muitas vezes equivocados no que a gente faz. A gente encara muitas vezes esse momento aqui, a gente tem aqui de que a gente chama de culto, né? Que não é um culto, é um encontro de irmãos, e a gente precisa entender isso, é um encontro da família. Que nós cultuamos a Deus nesse momento? Não. A gente precisa entender que não, de fato não. O culto verdadeiro não, é um culto. A gente pode até mesmo encarar como um culto, tá? Achar que a gente vem aqui para prestar um serviço, para dar uma satisfação para Deus, para dizer assim, olha, eu fui lá, resolve essas paradas aí, me deixa sem os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, resolve esse imbróglio aí para mim, que, Deus, eu estou aqui, sou fixo ali, né? Estou constantemente ali nos cultos, então dá um jeitinho aí, a minha vida precisa melhorar. Isso na realidade o quê? A gente está barganhando com Deus, está sentando assim e dizendo assim, olha, eu presto um serviço, eu estou fazendo aqui, resolve a parada, né? Ou seja, me salva, ou eu vou fazer isso bem para você me salvar, o Senhor me salvar, né? Que eu tenho até que ser mais cheio de temor de Deus, eu estou aqui, estou prestando esse serviço bem, estou fazendo direitinho, eu não minto, não roubo, não engano ninguém, eu quero me dar salvação, ou me enche, resolve os meus problemas, me dá uma vida tranquila neste mundo. E é o que muitas vezes a gente corre e acha. Isso é o que Deus quer? Não, não é. E a gente precisa cair a ficha e entender que não é. E conscientemente disso. E aí como é que a gente faz isso? Foi aquilo que a gente conversou a semana passada muito. A gente precisa entender os planos de Deus, entender o plano que Ele tem para nós. E aí a gente sonhar com Ele esses mesmos sonhos, esse plano que Ele tem, a vontade que Ele tem, o querer que Ele tem. Mas para isso a gente precisa parar, refletir, precisa conhecer deste plano, conhecer dessa vontade, desse querer. E não existe milagre. Milagre no sentido de que vai cair do céu, abrir a nossa mente, de repente os nossos olhos serão abertos,
como de um cego, né? E aí a gente vai passar a enxergar tudo perfeito. Não é. É uma jornada em que aquilo que fala como a luz da aurora vai passando e assim vai clareando até ser dia perfeito. Na realidade, nosso crescimento e amadurecimento se trata disso, de uma jornada, onde os nossos olhos vão sendo abertos, a gente vai entendendo, a gente vai crescendo, amadurecendo e dizendo assim, poxa vida, foi bom até aqui, como eu não entendi as coisas no passado. E a gente pensa que acha, que sabe. Aí daqui 10 anos a gente para e pensa assim, poxa, eu não sabia nada mesmo. E não sabemos, a gente não conhece Deus na profundidade que Ele deseja que a gente o conheça. E a gente tem que buscar isso, porque é essa jornada que faz a coisa gostosa. Jesus prometeu uma coisa para nós, que é o que nós ansiamos, paz e a vida abundante. E isso não depende das circunstâncias, não depende do que a gente está fazendo, não depende das nossas lutas, dos problemas, não depende da situação financeira, não depende se a gente está com um teto ou não em cima da nossa cabeça. A gente precisa entender isso. Vida abundante e a paz que Ele prometeu não depende nada das coisas deste mundo. Porque se dependesse, Paulo não seria um exemplo para nós, para olharmos a vida dele. E se a gente olha a vida dele, a gente vê que não foi uma vida fácil. E, para ser sincero, não foi nada fácil comparada com a nossa. A gente reclama de muitas coisas que a gente gostaria de ter, de possuir ou de fazer e que a gente não pode ou não consegue fazer. Mas se a gente olha a vida de Paulo, a gente pensa assim, nossa, coitado. E coitado mesmo, se olhar na perspectiva natural. Mas foi um homem que teve uma vida plena e ele confessa isso e ele declara. Porque ele estava contente em toda e qualquer situação, ou seja, ele não vivia pelas circunstâncias. E é isso que a gente precisa aprender e entender o que Paulo está falando, o que ele nos ensina. Boa parte de Atos fala disso, fala da sua luta, dos seus problemas, das dificuldades, tanto que quando ele passou na sua última viagem missionária recolhendo dinheiro para os irmãos lá em Jerusalém, que ele vai para lá, ele sabe que ele vai ser capturado, vai ser amarrado, ele sabe de tudo isso. Muitos dos irmãos tentam demovê-lo dessa ideia de ir para Jerusalém. E ele vira e fala, olha, eu estou pronto para morrer. Então eu sei que é para ir. E de lá eu sei que eu vou para Roma. Talvez ele estava pensando que iria para Roma de outra maneira. Vai de uma maneira não muito fácil, com muito desafio durante a viagem. E não vai como uma pessoa livre, vai como uma pessoa presa. E não vai de imediato, só para sair ali daquela região, ele levou mais de 2 anos, desde o momento que ele foi preso até o momento que ele iniciou a viagem, foram mais de 2 anos. E quantos de nós ficamos tão impacientes diante das situações, porque as coisas não acontecem na velocidade que a gente quer? Então a gente precisa entender isso, ou seja, o que Deus exatamente quer de nós, o que é importante, o que Ele quer que a gente faça, como Ele quer que a gente faça. Isso que vai fazer diferença na nossa vida. Isso que vai levar-nos a uma vida plena, no sentido de vivermos plenamente aquilo que Deus quer, do jeito que Ele quer, cheio de paz, vida abundante, que é o que a gente precisa. Independente de estar com emprego ou sem emprego, ter conseguido ou não ter conseguido, estar passando necessidade ou não. Mas Deus trabalha isso. Amém? Então vamos refletir um pouquinho sobre isso e abordar justamente um pouco do que é esse sonho que Deus deseja para nós. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós agradecemos por esse dia, agradecemos por esse momento, por Tua bondade, Tua graça. Fala conosco, nos conduza nessa jornada de crescimento, de amadurecimento, para que a gente entenda toda a Tua vontade, seja instrumento pleno do Teu querer neste mundo, como o Senhor planejou, como o Senhor desejou. Para a glória e louvor do Teu nome, para que a gente realmente foque no que é importante, no que é eterno, naquilo que tem valor, naquilo que dura para sempre, que é a Tua vontade, que a gente aprenda. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paulo escrevendo aos irmãos de Colossenses, lá no capítulo 1, do verso 24 ao 28, diz assim: Agora,
me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O que nós precisamos compreender e o que Paulo nos fala? Ele fala do seu empenho. O empenho para quê? Para que a igreja, o corpo de Cristo, compreendesse de fato o mistério de Deus, que é Cristo, que foi revelado a ele e aqueles irmãos naquela época e que é manifesto e revelado a nós. Mas nós precisamos conhecer profundamente como ele orava por esses irmãos, como ele se empenhava por aquelas igrejas, especialmente ele está dirigindo a igreja dos Colossenses, para que eles conhecessem essa plenitude, ter esse pleno conhecimento, porque isso é importante. Porque conhecendo, eles viveriam e completariam. Por isso, ou seja, nós precisamos entender que Cristo ele é toda a nossa esperança, ele revela todo o sonho de Deus para nós, ele é a expressão plena da obra de Deus, ou seja, tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Então, ele é a expressão plena de toda a criação, de tudo que Deus fez, para nos revelar, nos mostrar a todo e dar conhecimento disso a todos os homens, e manifestar a sua multiforme sabedoria a todo principado e potestade. E ele, Cristo, nós precisamos entender, é o nosso alvo. Cristo não veio simplesmente para revelar o Deus invisível, mostrar, para nos, pela sua oferta e aquilo que ele fez na cruz em nosso favor, nos salvar. Ele veio para nos dar o exemplo, para mostrar um modelo que Deus deseja para nós, o que ele está buscando, o que Deus deseja, o que ele planejou para nós. A gente olhar para Cristo é entender que ele é o nosso alvo como pessoa, não como Deus, mas como pessoa, porque nós, como já comentamos aqui, fomos feitos à imagem de Cristo, nós temos da mente de Cristo, nós recebemos da natureza de Deus, para quê? Para sermos como ele, para revelarmos como ele, o Deus invisível. Ele é a nossa plenitude, e a gente buscando isso, esse conhecimento, esse entendimento, é nisso que a gente vai crescer, é nisso que os nossos olhos serão abertos e a gente conhecerá Cristo. Porque a vida eterna está em quê? Em conhecer a Deus, o Pai e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. E se a gente conhecer e compreender, nós seremos movidos a buscar isso, a correr atrás disso, a ser diligente nesse busca desse conhecimento, para que a gente cresça, para que a gente entenda, para que a gente compreenda e possamos fazer aquilo que seja a vontade de Deus. O sonho de Deus para nós é que nós sejamos como seu Filho, Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala, olha, não alcancei a perfeição, mas eu continuo correndo. E ele fala em outro lugar, lá em Efésios 4, fala assim, olha, para que todo homem chegue à plena estatura de Cristo, ou seja, para que todos nós enchemos na plenitude daquilo que seja Cristo, todo o nosso ser seja revestido plenamente de Cristo, para que a gente revele isso. Não se trata do que eu penso, do que eu desejo, não se trata dos meus sonhos, das minhas vontades, dos meus planos, mas é eu entrar de cabeça no plano de Deus. Se por acaso houverem todos esses sonhos que Deus também coloca em nós para realizarmos, está na vontade dele, muitas das coisas nós realizaremos neste mundo, em favor do mundo, em favor das pessoas.
Nós existimos para isso, para ser como Cristo, oferta em favor das pessoas, com um intuito único: revelar Cristo às pessoas. Por isso nós precisamos ser como Cristo diante das pessoas. Essa é a nossa jornada, esse é o sonho de Deus para nós. Por isso, não se trata do meu sonho, não se trata dos meus desejos. Queremos ser discípulos de Jesus, queremos conhecer, seguir a Cristo. Ele fala o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não se trata do meu sonho, não se trata do meu desejo, não se trata daquilo dos barcos furados que eu entrei e tentar que Deus vai restaurar isso e vai realizar esses sonhos. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando do sonho de Deus para nós. E a gente precisa compreender que o sonho de Deus para nós é que nós sejamos como seu filho. E sejamos no sentido de expressar, porque como obra que ele fez de nós uma nova criatura, é pleno, é a imagem de Cristo. Mas nós precisamos revelar isso. E como é que eu revelo isso? Sendo discípulo de Jesus. Sendo discípulo de Jesus implica em negar a mim mesmo, em abrir mão do que eu acho que são os meus direitos, daquilo que eu acho que seja a minha vontade, o meu querer, e conhecer a vontade de Deus, e ir atrás desta vontade, submeter a essa vontade, ser submisso à vontade de Deus. Lá em Colossenses 2, de 2 a 4, ele fala assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. O que é raciocínios falazes? O que é falazes? É algo fraudulento, são os sofismas, são aqueles que enganador, que falam uma coisa, mas não tem nada a ver com a vontade de Deus. É que nem falsos profetas, que ficavam falando que, olha, estava tudo bem, que Deus ia abençoar, e por aquele que era meio boca suja, estava lá dizendo que Deus ia punir, Deus ia mandar todo mundo para o exílio, porque eles não estavam obedecendo. O sacerdote não cumpria o papel, o profeta não cumpriu o papel, os líderes da nação não cumpriam o papel. Então, assim, a gente precisa entender que nós não podemos cair em sofismas. Nós precisamos conhecer as Escrituras para que a gente, compreendendo a vontade de Deus, a gente rejeite todo o ensino que seja ensino de homem, que fala de pensamento humano, da vontade da carne, do pensamento natural, que não traduz em nada a vontade de Deus. Por isso que da carne não se tira nada bom, da natureza humana não se aproveita nada, é lixo, tem que ser jogado fora. Para Deus não serve. Deus não quer melhorar você. Deus não quer pegar você e dar uma melhorada. Não, Ele fez novo. Ele fez novo, e isso nós precisamos entender. Para sermos como Cristo, Deus fez um novo ser, um ser espiritual, e deu tudo o que precisa para viver plenamente esse ser espiritual que Ele planejou, que é sermos como Cristo. E nós precisamos caminhar junto, ajudando uns aos outros nessa jornada. Ninguém vai sozinho, ninguém faz essa jornada sozinho. E o motivo de nós nos encontrarmos aqui é para isso, para aprendermos a lidar uns com os outros, a ter paciência, a suportar no sentido de ajudar, não de aguentar, porque aguentar é normal quando a gente ama. Porque a gente sabe que o outro é cego, sem entendimento, sem compreensão, e a gente precisa ajudar na jornada. E o olho vai começar a abrir, vai conseguir enxergar, vai restaurar a vista, ele vai entender a liberdade que ele recebeu, e aí ele vai viver plenamente essa liberdade. Paulo se empenhava por isso, ele se esforçava por isso, para que houvesse entendimento, houvesse discernimento, para que compreendesse tudo isso, todo esse tesouro que está escondido, que está em Cristo, que Deus nos deu, nos concedeu, e que a gente não entende, a gente não compreende, a gente não vive. A gente precisa largar todas as nossas picuinhas, todos os nossos
desejos, as nossas lamentações, as nossas reclamações e seguir em frente. Seguir para o alvo, para aquilo que é Cristo. Olha, nós precisamos crescer. Se tem alguém aporreando, você pode ter certeza, Deus colocou para que a gente seja amaciado, para que a gente se torne manso e aprenda a confiar em Deus. Porque nós temos que revelar mansidão, nós temos que revelar longanimidade, nós temos que expressar a graça de Deus. Você acha que esses trem doido que Deus coloca na vida da gente é à toa? É só para mostrar que nós somos imperfeitos? Não é. É para mostrar que nós podemos expressar Cristo em tudo isso. O chefe enjoado, o subordinado que dá vontade de matar uns 10 por dia, é assim, é. Mas o que nós temos que fazer? Ensinar, corrigir, mostrar, mas revelar antes de mais nada o fruto do Espírito. Amém? Que a gente entenda que a gente precisa fazer isso. Por isso, quando a gente pensa assim, quando a gente olha e a gente entende o aspecto de Deus, lá em Provérbios 19, 21, fala assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, assim, Deus é tão paciente conosco que Ele trabalha, assim como a vida de Paulo é um exemplo disso. Cabeçudo, talvez ele seja o maior de todos. Nós não ficamos atrás dele. Tá? Porque somos cabeçudos. Nós continuamos a insistir numa coisa que não vai dar certo. Mas o que Deus vai fazer? Deus trabalha. Talvez quando você tiver 80 anos, você vai começar a entender. Eu espero que você não leve tanto tempo para isso. Que você seja mais maleável. Porque Deus trabalha, mas a gente tem que ter uma disposição de querer aprender e conhecer. Alguns demoram muito, outros são mais rápidos, uns são mais cabeçudos, outros nem tanto. Mas a gente precisa entender que Deus vai trabalhar, que o desígnio de Deus vai permanecer, a vontade dele vai permanecer. E a vontade dele para as nossas vidas vai permanecer. Você acha que se Paulo tivesse resistido, Deus deixaria de usá-lo? Não, Deus iria quebrar Paulo até o ponto dele ir fazer. O que Deus fez com Jonas? Ele queria fazer? Não queria. Fez de tudo para não fazer, até o ponto que entendeu que precisava fazer. Foi lá, fez e reclamou. E Deus ainda mostrou sua graça para que ele entendesse. Deus trabalha dessa maneira. A gente pode errar, pode falhar em muitas coisas, pode pisar muito nas bolas, os nossos sonhos podem se frustrar, a gente pode sonhar que vai acontecer muita coisa, a gente muitas vezes planeja as coisas e ainda pede para Deus abençoar. Você acha que Deus vai abençoar o que Ele não quer? Não vai, Ele vai fazer tudo para destruir aquilo, jogar tudo por terra. A gente pode reclamar, mas Ele vai continuar fazendo, porque o que interessa é a vontade dEle. O que interessa para nós? Aprendermos da sua vontade e conhecermos dessa vontade, porque ela é muito melhor para nós do que o que nós imaginamos. Você acha que é diferente com os nossos filhos? Muitas vezes eles querem coisas que a gente sabe que não é boa. A gente dá? Não. Se ele chora muito, você dá? Então, se você dá, está fazendo errado, porque não pode. Porque quando você disse não, você tem que dizer não sempre. Porque você sabe que não é bom. E isso é importante a gente entender. O que educa um filho não são os sims que nós fazemos, e ele vai gostar de nós, não por causa dos sims, mas pelos nãos que nós falamos, que quando ele cresceu, ele entendeu. E assim foi comigo, assim foi com você, e não vai ser diferente com ninguém neste mundo. E Deus, você acha que Ele vai nos atender, vai abençoar os nossos sonhos, que não tem nada a ver com a vontade dEle? Não vai. Não vai mesmo. Não adianta a gente falar outra coisa e prometer. Você pode rezar à vontade, você pode fazer muita promessa para chuchu, se você quiser, você pode fazer muito jejum, muita oração. Por quê? O que nós precisamos aprender é começar todos os sonhos de Deus em Deus, não em nós, porque começar em nós nunca vai terminar em Deus. Ele vai destruir, vai jogar tudo por terra. Não adianta pensarmos diferente, então precisamos entender isso. É a mesma coisa da gente querer fazer alguma coisa e as portas estão fechadas. Aí a gente vai tentar com um jeitinho. Jeitinho vai resolver?
pode até resolver, aparentemente. Mas vai dar tudo por água. Se Deus não está abrindo porta nenhuma, você precisa ter certeza de uma coisa. Deus está querendo outra coisa. Paulo aconteceu com isso? Aconteceu. O que Paulo queria? Paulo queria evangelizar a Ásia. Para onde Deus queria que ele fosse? O Espírito? Para Macedônia. Custou entender? Custou entender. Mas ele entendeu e ele foi. Esses são aspectos da nossa vida que a gente precisa entender. Muitas vezes, o que a gente está querendo fazer não necessariamente traduz a vontade de Deus e o querer de Deus. Aprender a ouvir dessa vontade é fundamental. E como é que eu vou ouvir Deus se eu não converso com Ele e se eu não conheço nada do que Ele fala e nem das suas promessas? Então eu preciso começar a mudar essas coisas, para que a gente possa lidar com os sonhos que a gente tem e os sonhos que são frustrados sob outra perspectiva. Porque se as portas abriram e a coisa deu tudo errada, isso quer dizer que Deus não queria? Não, Deus queria outra coisa. E aí a gente precisa entender o que Deus estava querendo. Porque Ele estava querendo nos ensinar, nos mostrar alguma coisa nesse processo todo. Porque Deus não está preocupado com o resultado, Ele está preocupado com o processo, e um processo onde a gente aprende. E isso que é importante, é o que nós estamos aprendendo e conhecendo de Deus. O resultado pode vir ou não, por isso não tem problema. Se as portas abriram e a gente fez o que entendemos que tinha que fazer, os resultados que vieram não foram o que nós queríamos, tem problema? Nenhum. Mas eu sei de uma coisa, eu aprendi uma coisa na minha jornada. Deus abençoou muitas vidas, e isso é que é importante. Deus levou a mudança de entendimento, não só minha, mas de outras pessoas. Então, sonhos frustrados não são problemas, desde que a gente olhe uma perspectiva eterna. E isso que a gente precisa entender. Isso quer dizer que eu vou desistir? Não, isso quer dizer que eu vou continuar. Muitas vezes Deus quer que a gente faça alguma coisa, a gente vai continuar resistindo em não fazer, até que um dia você chega assim e fala assim, olha, eu tenho que fazer. Aí você começa a fazer. Aí não vem o resultado que você queria. Você pergunta a Deus, o que é que o Senhor está querendo? Faz ou não faz isso? Faz. Ele é paciente, ele ainda fala assim, olha, não preocupa não, eu estou fazendo. E aí ele mostra, de vez em quando ele é tão bonzinho que ele mostra, assim, olha, essa pessoa está sendo abençoada, essa outra está sendo abençoada, ela está entendendo, está aprendendo. Você existe para isso, para abrir o entendimento das pessoas. Para iluminar o entendimento, ser parte de um processo onde você não é o todo, você é parte de um todo. E a gente precisa entender que nós somos corpo e parte de um todo. Por isso que a gente vive assim, Paulo escrevendo em outra situação, tá? Mas lá em 1 Coríntios 15, 19, diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele está tratando de uma questão, não um aspecto que eu vou abordar, mas se a nossa vida se resume a este aspecto aqui de vivermos este mundo, querido, estamos realmente enrolados, tá? Porque nossa vida não pode se resumir a este mundo, as coisas desta vida e as coisas que talvez estejamos lutando e correndo atrás. O que nós precisamos aprender a correr é atrás daquilo que é eterno, daquilo que são valores eternos. Porque o que é valor eterno é que revela Deus ao mundo. E que a gente aprende aquilo que Jó falou lá no final de Jó, lá em Jó 42, 2, ele diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Então, esse é o aspecto que a gente precisa entender e lembrar, ou seja, não existe plano de Deus que vai dar errado. Pode não dar certo segundo a nossa perspectiva natural, mas quando eu olho na perspectiva eterna, qualquer plano que Deus implementou, deu resultado, e deu bons resultados. E aí a gente pensa assim, mas como a gente aprende sobre isso, como a gente entende? Olhando nas Escrituras, olhando a vida de Paulo, por exemplo, que é uma pessoa que talvez tenha pensado sobre isso diversas vezes na prisão, ele que gostaria talvez de estar na igreja lá de Colossenses, de Filipenses, de Efésios,
para ensinar, para falar àqueles irmãos, mas ele não podia, ele estava preso. O que ele faz? Escreve. Escrever é suficiente? Muitas vezes a gente sabe que não. Mas se Paulo não tivesse escrito essas cartas, nós receberíamos essas cartas? Não. O que a gente precisa aprender são esses detalhes daquilo que a gente está fazendo. A gente pode talvez não entender. Paulo provavelmente não entendeu o porquê da prisão. Poderia estar livre, poderia estar fazendo o que precisa. Talvez para a sua época ele faria muito mais do que fez. Porque se o mundo foi, todo o Império Romano, bem dizer, alcançou o Evangelho, conheceu do Evangelho, foi por causa desse homem. Agora, se ele não tivesse preso, até o mundo bárbaro talvez teria conhecido. Mas o plano que Deus tinha era outro. Ele preso, ia sofrer lá, sofreu. Porque a gente sabe que as cadeias naquela época não eram lugares como nós temos hoje, né? A gente acha que as nossas prisões são ruins. Precisamos conhecer um pouco das prisões da época do Império Romano, para a gente entender que talvez aquele ambiente tão insalubre, e ele escrevendo essas cartas, mandando essas cartas para a igreja, para abençoar aqueles irmãos, sim, abençoou aqueles irmãos. Mas nós, alguns 1000 anos depois, que na realidade são mais de 2000 anos, nós fomos abençoados. E temos e recebemos isso, por quê? Por causa de um plano de Deus. Porque Paulo, se dependesse de Paulo, com certeza ele não faria as coisas como aconteceram. Mas ele aprendeu a conhecer, a entender e a descansar em Deus. Por isso, na carta aos Filipenses, ele falando o que ele fala, o entendimento que ele transmite, e foi uma das últimas cartas que ele escreveu, e logo depois ele foi decapitado, é que a gente entende assim, a profundidade do conhecimento que ele tinha de Cristo. E é o que Deus deseja para nós. Esse é o sonho de Deus. O que impede? O que nos impede de conhecer e de correr atrás daquilo que seja o sonho de Deus e a vontade de Deus para nós? Aí a gente pode ler lá, olha, lá em Tiago, fala muito sobre isso também e traduz isso. Lá em Tiago 4, a gente conhece esse texto, diz assim, olha, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis maus, para esbanjardes em vossos prazeres. O que nós estamos pedindo para Deus e o que nós estamos correndo atrás? Dessas coisas? Nós estamos cobiçando coisas que não vão acrescentar nada em termos de eterno. A gente precisa nos empenhar e buscar o conhecimento de Deus, para que Ele nos use do jeito que Ele quiser, da forma como Ele quiser, onde Ele quiser, com muito ou com pouco. Isso que a gente precisa entender. Cada oportunidade que nos é concedida, a gente deve aproveitar. Talvez isso vai nos levar a uma situação financeira melhor? Provavelmente. Mas isso vai ser para o nosso benefício? Não. Nós precisamos aprender que Deus está fazendo tudo isso e colocando tudo isso, não é só para os nossos prazeres. E se a gente conhece pessoas e vê pessoas que, tendo saído da miséria, são capazes de usar a sua riqueza para abençoar outras pessoas, para tornar a vida de outras pessoas melhores, também temos aqueles que ficaram ricos e que usem só em seu próprio prazer, em coisas deste mundo, desta vida, que não vai levar ninguém a lugar nenhum e nem mesmo ele vai a lugar algum. Então a gente precisa aprender, assim como Paulo escreveu aos escravos da época, dizendo, olha, não corram atrás da vossa liberdade. Quem não queria ser homem livre? Eles queriam, os escravos queriam. Mas o que Paulo vira para ele, fala, olha, não corra. Não é isso que é o importante. Se você tiver a oportunidade de ser livre, aproveite a oportunidade. Mas faça tudo para o teu Deus, para o teu Senhor. Porque é isso que importa. Independente de onde eu estou, do que eu estou vivendo, eu preciso é viver essa plena vontade de Deus aonde eu estou. Revelando o reino, manifestando a justiça, sendo uma pessoa íntegra que revela os valores eternos. Que não vivem segundo a carne nem segundo o pensamento natural.
mas vive segundo aquilo que é virtude de Deus, valor eterno, que revela Deus, que manifesta Deus ao mundo. Por isso, como a gente vive o sonho de Deus para nós? Tiago fala sobre isso. A partir do verso 7, no capítulo 4, ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. E lá em Efésios 5, 17 e 21, diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Precisa falar o que é para fazer? Não. Agora, eu posso não entender do porquê fazer? Posso. O que eu devo fazer? Buscar esse entendimento, sujeitar a Deus, buscar da sua vontade. Segundo aquilo que Pedro escreveu na sua segunda carta, lá no capítulo 1, ele diz assim: olha, a gente tem que perseverar naquilo que seja compreender e buscar e viver a vontade de Deus, com o que nós já recebemos. Nós vamos falhar? Vamos errar? Vamos tropeçar? Vamos, mas nós estamos aqui para fazer o quê? Chegar à plena estatura de Cristo, para revelarmos Cristo ao mundo. Esse é o sonho que Deus tem para nós, e esse é o sonho que nós temos que correr atrás, porque esse é o sonho que vamos expressar valores eternos neste mundo e que conduzirão as pessoas ao conhecimento, como Paulo fez. Podemos ser como Paulo. Não precisamos ser imitadores de Cristo, mas sermos imitadores de Paulo já vai ser o suficiente, porque ele imitou a Cristo, e se a gente imita Paulo, a gente está imitando a Cristo, pois isso mesmo ele falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E a gente precisa aprender essas coisas simples. Gente, nós precisamos crescer e precisamos conhecer a maravilha e a plena vontade de Deus, para que a gente viva tranquilo, em paz, independente da situação que a gente esteja passando. Amém? E a gente precisa entender tudo isso num contexto de igreja, de corpo, de família. Eu não vivo isso sozinho. Lamentavelmente, não vivo. Eu só vivo em família, porque a família me ajuda, mesmo com todos os problemas. É a família que me ajuda nessa jornada de crescer, de amadurecer e de viver a plena vontade de Deus. Não existe outra maneira. Amém? E dentro desse espírito de entender que precisamos buscar essa vontade, conhecer essa vontade, e entendendo que somos corpo, que somos membros uns dos outros, a gente vai celebrar a ceia hoje, tá bom? Beleza? Eu gostaria que a gente pegasse, você pode, Guilherme,